Você está perdendo dinheiro na renda fixa e eu posso provar. Imagine que eu coloque 3 investimentos sobre uma mesa. O primeiro garante exatamente 13% ao ano. O segundo paga 100% da Selic e o terceiro paga IPCA mais 7%. Qual deles você escolheria? Normalmente as pessoas escolhem os investimentos em renda fixa pela taxa mais alta. E se você fez isso, existe uma grande chance de ter escolhido o investimento errado. Porque a resposta não está na rentabilidade, ela está na economia. E depois desse vídeo, você nunca mais vai escolher um investimento olhando apenas e unicamente para a taxa. Seja muito bem-vindo ao Alicerce Financeiro, eu sou Wesley e aqui falamos sobre investimentos, economia e comportamento financeiro para ajudar você a construir um patrimônio de forma mais inteligente. Vamos entender por que tanta gente escolhe investimentos em renda fixa de forma errada. A maioria das pessoas faz exatamente esta pergunta: qual investimento rende mais ou qual paga a maior taxa? Mas esse não é o raciocínio correto. A pergunta deveria ser: como a economia deve se comportar durante o tempo em que o meu dinheiro ficará investido? É isso que determina qual investimento faz mais sentido. Imagine que você emprestou 10 mil reais para 3 amigos. O primeiro diz: eu vou devolver exatamente os 13 mil. O segundo diz: vou devolver sempre o equivalente à taxa Selic. E o terceiro responde que ele vai corrigir o seu dinheiro pela inflação e ainda acrescentar mais 7%. Nenhuma dessas propostas é melhor. Tudo depende do cenário. E é exatamente assim que funciona a renda fixa. No título pré-fixado, você conhece a taxa desde o primeiro dia da aplicação. Por isso, do nome pré-fixado. É uma taxa já conhecida quando você aplica o seu dinheiro. Então, você deve considerar que hoje você consiga investir a uma taxa de juros de 13% ao ano. Mas que daqui a 2 anos, por exemplo, a inflação venha a cair. O Banco Central ele vai reduzir a taxa de juros para 8%. Quem investir depois de você receberá apenas 8%. Enquanto isso, você vai continuar recebendo os seus 13% ao ano. Isso acontece porque a taxa do título que você investiu, ela foi definida no momento da aplicação. Ou seja, o seu investimento ficou muito mais valioso. E é justamente por isso que os títulos pré-fixados costumam se valorizar quando os juros caem. Mas existe um detalhe importante que precisa ser considerado. Se acontecer o contrário, o cenário ele acaba mudando. Se a inflação subir e a Selic aumentar, os novos títulos eles vão pagar taxas maiores e o seu título perderá valor no mercado. Por isso, o pré-fixado faz mais sentido quando existe uma expectativa, por exemplo, de que os juros aumentem. Agora, considere um investimento que acompanha os juros. Esse é o famoso pós-fixado. Ele acompanha a taxa de juros, ou seja, se a Selic subir, o seu rendimento sobe. Se a Selic cair, o seu rendimento, consequentemente, também cai. Ele é muito mais previsível, por isso é bastante utilizado para reservas de emergência, já que normalmente são investimentos com uma liquidez maior, liquidez diária que a gente chama, possibilitando a facilidade para movimentações, como um resgate, por exemplo, em um momento de necessidade, e esses títulos, o dinheiro não fica travado, possibilitando uma liquidez maior sem sofrer com a marcação a mercado, como os pré-fixados sofrem. Então, dessa forma, você não precisa tentar prever a economia. O investimento ele vai acompanhar o cenário, dando mais tranquilidade e previsibilidade nos seus investimentos. Agora chegamos nos investimentos que mais geram dúvidas, que é o Tesouro IPCA+. Muita gente acredita que ele sempre rende mais do que os outros que a gente apresentou aqui, mas isso não é verdade. O objetivo dele é outro. Ele protege o seu dinheiro contra a inflação e ainda oferece uma taxa real de juros acima dela. Se a inflação for de, por exemplo, 5% e o título pagar IPCA mais 7%, a sua rentabilidade será próxima a 12%. Ou seja, mesmo que os preços eles subam, eles aumentem,
o seu patrimônio continua crescendo acima da inflação daquele período. E é por isso que ele costuma ser muito utilizado para aposentadoria e objetivos de longo prazo. Mas aqui é necessário muita atenção. Assim como o pré-fixado, ele também sofre com a marcação a mercado. Se você vender antes do vencimento, por exemplo, poderá ter ganhos maiores ou prejuízos dependendo do comportamento dos juros. Por isso, não é um investimento adequado para o curto prazo. A ideia do IPCA+, aqui é proteger o seu patrimônio contra a inflação, ou seja, segurar o título até o final do período. Entretanto, para quem sabe lidar com a variação, ele pode ser um investimento estratégico importante para quem souber lidar com a marcação a mercado e as variações do título ao longo do tempo. Vamos simplificar. Se você espera uma queda nos juros, o pré-fixado é a melhor opção. Se você acredita que os juros permanecerão altos, a escolha correta é o pós-fixado. Você quer proteger o seu patrimônio contra a inflação durante muitos anos? O Tesouro IPCA+ é a melhor escolha. Percebe que nenhum deles é o melhor? Cada um resolve um problema diferente de acordo com o cenário econômico e a estratégia utilizada. Existe uma frase que mudou completamente a forma com que eu analiso os investimentos. Quem olha apenas para a rentabilidade escolhe produtos, e quem olha e entende a economia escolhe estratégias. E são as estratégias que constroem patrimônio ao longo do tempo. E agora eu quero saber a sua opinião. Se você tivesse que investir hoje em algum desses títulos que a gente apresentou aqui, qual desses 3 investimentos você escolheria? Escreve aqui nos comentários que eu faço questão de responder todos eles. E não esquece de deixar o seu like se esse vídeo ajudou você a entender a lógica da renda fixa. E deixe seu gostei, isso ajuda o YouTube a recomendar este conteúdo para mais pessoas e me ajudar a crescer o meu projeto aqui nesse canal. E se você quer aprender mais sobre investimentos, economia, comportamento financeiro, de forma simples e prática, inscreva-se no Alicerce Financeiro. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado!